em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da noite é quem você é em Deus. Quem você é nele. O que você se transformou? Ou em quem você tem se transformado? Às vezes a gente tem o desejo de ir para a igreja. E você veio aqui. O convite de Deus é para que a gente se torne igreja. E para isso, a gente entender um pouco melhor sobre a nossa jornada aqui nesse mundo, a gente precisa entender, à luz desses dois textos, Davi escreveu 74 dos 150 salmos, e o Salmo 52, ele foi um dos salmos que Davi escreveu. O Salmo 51 foi quando ele cometeu o erro com Batseba, e o Salmo 52 aconteceu muitos anos antes. Engraçado, né? Salmo 52 aconteceu cerca de 10 a 15 anos antes desse acontecimento. Esse salmo aconteceu quando Davi escreveu, quando ele estava fugindo de Saul. Uma fuga desenfreada que Saul perseguiu ele durante mais de 10 anos. E nessa fuga, ele, com fome, ele foi buscar na cidade onde os sacerdotes se encontravam. Existia uma tenda montada na cidade de Nob. E os sacerdotes estavam lá, era uma escola de profetas, ali tinha bastante sacerdotes. E eles estavam lá. E Davi foi até aquele lugar, foi pedir uma ajuda. Dá um rango para mim, arruma alguma comida. E a única coisa que tinha lá eram os pães da presença que tinha acabado de ser trocado. E que só quem podia comer aquele pão era o sacerdote. Mas Davi comeu, inclusive o próprio Jesus menciona isso, que aconteceu. O fato é que tinha alguém lá naquele lugar, vendo Davi chegar, vendo o sacerdote alimentar Davi, vendo o sacerdote orar por Davi, vendo o sacerdote até entregar uma espada para o Davi. E esse camarada dedurou Davi. Para Davi não aconteceu nada, mas todos os sacerdotes, exceto um, morreram, 85. Não só os sacerdotes, mas todas as famílias dos sacerdotes, incluindo bois, ovelhas e tudo que existia. E aí Davi então escreve um salmo. E antes de eu chegar no salmo, quero discorrer acerca de alguns textos, para ver o que a gente precisa aprender. Deus ministrou ao meu coração 2 grandes ensinos. Eu quero compartilhar com você 2 grandes ensinos. Se a gente entender isso, a gente vai viver um pouco melhor. No verso 3 desse primeiro capítulo mesmo, nesse mesmo capítulo, não vou ler os 2 capítulos, que o texto é muito grande, mas eu recomendo você ler em casa, capítulo 21, capítulo 22. O verso 3 vai dizer assim: agora o que tem para comer, dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Davi falando já para o sacerdote, dá alguma coisa, estou com fome. Vamos lá para o verso 6 agora. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem alguma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: tem apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Você pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. E aí Davi pegou a espada e saiu. E Saul, ainda nessa corrida desenfreada para pegar Davi, ele inclusive ficou estressado com o filho dele, Jonatas, que ele começou a acusar Jonatas de conspirar, e que Davi tinha de alguma maneira
incentivado Jonas a isso. No capítulo 22 agora, vai lá para o verso 8. Foi isso que conspiraram contra mim? Foi por isso que conspiraram contra mim? Saul dizendo: pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar. Olha a mente insana do camarada, está achando que Davi estava querendo matar ele. Como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nobe, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. É um X9 mesmo, né? É um X9. 1 Samuel agora vai 22, verso 11 a 13. Então o rei Saul, e aí antes de a gente ler isso aqui, só entender, o rei ficou tão estressado, foi para Nobe, saiu de onde ele estava e foi para Nobe. Ele andou cerca de 10 quilômetros e chegou em Nobe e foi falar com o Aimeleque. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdote em Nobe, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Então, na cabeça de Saul é que Davi estava conspirando contra ele para matá-lo. Davi nunca levantou a mão contra Saul. E aí, nesse furdúncio todo, nessa briga toda, Saul, meio que praticamente dominado pelas trevas, ordena aos seus soldados para matar todos os sacerdotes. Mas nenhum dos soldados aceitou esse desafio. Nenhum. Então, Saul chama o X9. Verso 18 a 20. Então o rei disse a Doeg: mate-os você. E naquele dia Doeg, o edomita, os atacou, e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais, de linho. Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes. Matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Essa é a cena terrível. Essa é a cena. E nós precisamos entender quem é esse camarada, esse tal de Doeg. Doeg era um edomita. Ele era descendente de Edom. Ele era da região de Edom. E, voltando à história, não vou me atentar para a gente não se alongar, de Esaú. Então nós estamos falando de um cara que agora era o responsável por todo o gado do rei. Ele cuidava de todos os pastores do rei, mas não era um cara das tribos de Israel. Ele era um inimigo, entre aspas, de Israel. Mas ele estava trabalhando, movido por um senso de, talvez vingança, talvez inveja, não sei. Mas ele estava em Nobe, oferecendo algum tipo de sacrifício, viu Davi, ficou sabendo, querendo ganhar algum ponto com Saul, foi lá, entregou Davi, e aí não só isso, mas ele também acabou matando os sacerdotes e as suas famílias. E é nesse contexto que Davi escreve o Salmo 52. E eu queria que você abrisse o Salmo 52, nós vamos ler apenas 5 versículos, para a gente sair daqui
como algumas verdades importantes e a gente começar a entender melhor que mundo que a gente vive. Então, em Salmo 52, verso 1 a 3, vai dizer assim: por que conta vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? O dia todo você trama destruição, sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais do que o bem, e fala mais mentiras que verdades. Ele está falando de Doeg. Vamos para o verso 8 e 9 agora. Eu, porém, sou como oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu nome, em teu bom nome, na presença do teu povo fiel. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Davi tem um problema. No meio de toda essa confusão, e ele ainda fala: obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez. E ele está querendo nos ensinar coisas muito importantes e profundas. Davi era muito diferente, muito fora do tempo dele. E nós precisamos aprender com ele. Por vezes a gente se sente injustiçado. E a gente já quer pegar uma espada e dar-lhe espadada. Então, eu quero compartilhar duas verdades que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu não sei você, mas para mim, ser humilhado, traído, rejeitado, é difícil. É difícil. Para Davi também foi. E a gente precisa entender o que ele quis dizer com tudo aquilo que ele disse. Como eu disse, Doeg era um edomita. E ele se posicionou contra Davi também. Então, nós precisamos compreender que essa cena toda de matar 85 sacerdotes, acabar com a família toda, gado, jumento, morrer todo mundo, foi um ato vil, um ato maldoso. Olhando aí nessa cena, a gente vai ver que só Deus poderia ministrar um homem como Davi. E talvez essa noite ele está querendo ministrar no coração de alguém aqui. Talvez não todo mundo, mas talvez um ou outro. Que através desse ensino a gente possa superar muita coisa. E possa caminhar muito. E não ficar paralisado. Então a primeira verdade que eu aprendo com esse texto é que para você não dar nome aos seus inimigos. Não dê nome aos seus inimigos. Porque fulano falou mal de mim. Porque Beltrano disse isso para mim. Porque Ciclano conspirou. Porque, a gente é bom de dar nome. Porque o vizinho do primo da tia, né? A gente sempre está dando nome, apontando nome. Então não dê nome aos seus inimigos, apesar da quantidade de coisas erradas que eles possam estar fazendo. No verso de 1 a 3, a gente vai ver trama, destruição, mentira, maldade. Tudo isso está nesse texto. Mas Davi não falou Doeg. E se você olhar na sua Bíblia, algumas Bíblias vão até dizer, no começo do texto, que é um cântico que Davi, fez, quando Doeg fez o que fez. O título do salmo é esse, mas Davi não expressa o nome desse camarada. Então não dê nome aos seus opositores, por uma simples razão, amados. A sua luta não é contra uma pessoa.
A nossa luta não é contra carne e sangue. E às vezes a gente está botando no outro pessoa uma figura de inimigo, uma figura de adversário. Mas nós não lutamos contra uma pessoa, a gente luta contra um sistema. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, verso 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes, potestades, principados, dominadores desse mundo de treva. É contra eles que a gente luta, e não uma pessoa, não é um nome. Eu não quero que você saia daqui expulsando o demônio da vida de todo mundo que você conhece. Mas o diabo pode usar pessoas, e diga-se de passagem, amados, até dentro da igreja. Às vezes uma pessoa fala, você entendeu Z, e aquilo te revolta. E aquilo você quer senso de justiça, e você quer ter razão com aquilo. Então não dê nome, não dê nome. O próprio Jesus, ele não deu nome a seu opositor que o entregou. Chamou de amigo. Chamou de amigo. O próprio Jesus. Ele não falou, Judas, o que você quer? Ele falou, aqui você veio, amigo. Jesus não falou, até tu, Judas. Isso não tem na Bíblia. Mas ele falou, aqui você veio, amigo. Às vezes a gente quer se colocar opositor de uma pessoa. Então não dê nome àquilo que está se opondo. E deixa eu te falar algo, Deus ministrou meu coração. Se não fosse Judas, seria outro. Não era a pessoa. Era uma oposição. Então não é alguém que está fazendo algo de errado contra você. É uma oposição. É algo que pode estar se levantando em função de um posicionamento seu. Uma vez eu vi uma frase assim interessante: se você estiver fazendo alguma coisa para Deus e você não encontrar nenhuma oposição, você não está fazendo nada para Deus, porque isso não está provocando nada, nenhuma oposição no mundo das trevas. E você vai entender. Talvez você esteja pensando, puxa, mas você está colocando uma palavra aqui que é muito complicada, eu só vou ter maldade. Não, você vai entender por que eu estou dizendo tudo isso. Então, nós precisamos entender que o problema não são as pessoas. Então pare de julgar as pessoas, pare de condenar as pessoas, de dar nome ao autor de algum problema. Como eu disse, se você estiver fazendo o que Deus te chamou para você fazer, tenha uma certeza: você terá opositores. Uma vez eu vi uma frase, achei interessante, que árvore que não dá fruto, não toma pedrada nos seus galhos. Se tem fruto numa goiabeira, vai tomar pedrada para a goiaba descer. No mínimo uma galhada, uma cutucada para soltar o fruto. Vai ter. E eu queria que você avaliasse. A sua vida está tranquila? Se está muito tranquila, você não está fazendo nada por reino. Ah, mas então eu tenho que viver numa tribulação. Amados, tribulação. Às vezes a gente endemoniza as coisas. Tribulação, a palavra vem de um instrumento agrícola que se chama tribulus. No nosso país nós chamamos isso de rastelo. Quem aqui já viu um rastelo? O que é passar o tríbulo na terra? A terra está toda cheia de caroço, está toda cheia de mato, toda cheia de... Aí você passa o rastelo e recolhe as impurezas e deixa a terra plana. A tribulação é para te planar.
é para te alinhar, é para tirar o que não presta, é para isso. Deus não cria nenhum problema, mas Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Nenhuma lágrima. Então, nós precisamos entender que só tem descanso quem está fazendo a vontade do mundo, da carne e do diabo. Esse não tem problema. Camarada que não está fazendo nada para o reino, até o diabo arruma confusão com seus demônios. Quando o demônio vai cair para cima do cara, ele fala, não mexa com meu amigo. E ele é meu brother, não está fazendo nada contra mim. E aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós temos sempre refrigério e sustento, mesmo em meio a lutas. Não existe conquista sem luta. O Gabriel já jogou em times grandes. Dá para ganhar um campeonato sem um jogo bem brigado? Não. Não tem como. Não tem como você levantar um título de campeão se você não se esforçar e muito. Tomando pedrada toda hora, chuteirada no peito até se abusar. Não tem como. E aí a gente está dentro da igreja achando que dentro da igreja é o ambiente mais seguro do mundo. Amados, olha para o lado aí. Todo mundo aqui, a menos que eu esteja enganado, se você for diferente do que eu disser, você me procura no final do culto que eu quero que você ore por mim. Se dentro da sua veia correr verso bíblico, você me procura. Porque aqui dentro corre sangue mesmo. Então nós somos seres humanos e nós somos falhos e nós podemos errar. E por acaso, às vezes a gente vai errar tentando acertar. Mas tem um texto que Deus tem ministrado muito ao meu coração já faz muito tempo. Já tomei tanta pancada e eu estou meditando nele, já fui para o original, voltei do original. E eu não vou entrar muito profundo nele, mas eu queria que você compreendesse esse texto à luz das Escrituras. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, vai dizer assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quem está cansado e sobrecarregado aí? Eu estou. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Pois eu sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que lhes dou é leve. Eu estou construindo ainda uma pregação em cima desse texto, de tão profunda que ela é. Ela é muito profunda. O que Jesus está nos dizendo é o seguinte: se você está com uma carga que você acha que é maior que você consegue carregar, vem comigo. Aí na lavoura tem um negócio chamado jugo, que é uma peça de madeira que se coloca em cima do boi, de 2 bois. Geralmente eles usam um boi mais velho, andando com um boi mais novo, que é para esse noivo não ficar muito afoito, e o velho vai controlando a velocidade dele, mas esse velho é mais forte, então ele carrega a maior parte do peso do jugo. O que Jesus está falando é isso. Eu carrego a parte mais pesada, só entra debaixo do meu jugo, porque se você for qualquer outro jugo, o outro vai fazer corpo mole e você vai ter que carregar. Aprenda de mim. O que Jesus nos ensinou? Na cruz ele falou: Pai, manda fogo para queimar esse povo. Não, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. E o que nós estamos aprendendo com Cristo? Fulano fez mal contra mim, vou providenciar uma vingança contra ele. E o próprio Jesus falou: se te derem um tapa, vire outra face. Se te pedir para caminhar 1 milha,
ante duas. Se te pedir a capa, dá um mando, dá o conjunto inteiro, dá a sandália, dá tudo. Vocês ouviram? Ame os seus amigos e odeie seus inimigos. Eu lhes digo, ame os seus inimigos. Orem por quem lhe persegue. É disso que eu estou dizendo que Davi falou. Davi era muito fora da curva. E ele está apresentando o inimigo dele, até então, aparentemente ele está querendo uma revanche. Mas, a gente precisa aprender muito com ele. Então, o que eu e você precisamos entender é que em meio às lutas que nós estamos passando, a pergunta que eu quero deixar a você: você prefere que... Quem está carregando um peso muito grande aqui? Para mim está difícil. Eu quero te dar duas opções que você pode falar com Jesus hoje. Você prefere que Jesus tire o peso que você está carregando? Eu vou te dar a opção 2. Ou você quer que Ele aumente a força sua, para que você possa suportar esse peso, e não só esse peso, um peso maior que talvez o mundo, a carne e o diabo querem colocar sobre você. O convite de Jesus essa noite para nós é isso, amados. O que é que você prefere? Atenuar o peso ou aumentar a força? Porque o mundo a cada dia ele vai aumentar a força, o peso contra você. Aí todos os dias, sabe o que é o problema do crente? É que todos os dias você vai até Jesus e fala: Senhor, tira um pouquinho esse peso. E Jesus é tão bom. Ele tira. Só que amanhã vem outro peso. Aí está lá você de novo: Senhor, tira de mim esse peso. Aí Jesus tira o peso seu. Mas no dia seguinte, tem um outro peso. Até que chega um dia, e aí a gente meio que olha e fala: não vale a pena ser crente. É muita luta, é muita tribulação. Mas não é isso que a Escritura está dizendo para nós. Nós precisamos recorrer a Ele, e Ele será a nossa torre forte. Ele será o nosso escudo de proteção. Ele será o nosso porto seguro. É Ele que será a nossa âncora. É Ele que venta. Ele sopra o vento e nos direciona. É Ele. Não somos nós. O tudo posso naquele que fortalece-me. Não é poder fazer um monte de besteira, não. É passar por dificuldade e tudo você vai poder. É você passar fome e você vai poder. É você passar um estreito e você vai poder. É você ter dificuldade e você vai poder. Porque Cristo que habita em você que te sustenta. Amém ou não amém? Então, amados, não existe vida cristã sem guerra. Não tem. Não tem. Desculpa, se você acredita num evangelho escapista, num evangelho que vai dar tudo certo, um evangelho triunfalista, sinto em te dizer que alguém te enganou. Mas isso não quer dizer que a sua vida é sofrida. Davi suportou 10 anos de perseguição com Saul tentando matá-lo. Momento nenhum ele ergueu a mão para fazer mal a Saul. A gente precisa aprender com esse camarada. A gente precisa aprender com ele. Então a minha força, a sua força, ela vem do Senhor. É dele que a gente busca as forças. Amém ou não amém? Não dê nome aos seus inimigos. Não fica dando nomes. Mas entenda que há alguém que vai te suportar em meio a essas lutas. E você será vencedor. Amém ou não amém? Segunda verdade, saiba quem é o teu pai e quem é você nele. Salmo 52, verso 8 e 9.
Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por auxílio que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença do teu povo fiel. Uau! Aí você fala, nossa, Davi está com um problema. Uma oliveira que floresce. Que é isso, camarada? Viu os 85 sacerdotes sendo mortos, uma cidade toda dizimada. Ele está com um problema, esse camarada. Mas se a gente não entender de agricultura, a gente vai ter um problema. Aliás, no final de julho, se você não fez, eu recomendo você fazer um retiro espiritual que nós vamos ter aqui. Só vai ter uma vez por ano, e vai ser agora dia 26 de julho. E aí você vai entender um pouco mais o que isso quer dizer. Mas a oliveira, pouquíssimas regiões do Brasil produzem azeitonas. A oliveira, para produzir azeitona, ela precisa que antes dela florescer, antes dela soltar os ramos novos, que isso acontece na primavera, ela precisa passar por um inverno rigoroso. Ela precisa receber um frio perto de 0 graus. Porque se ela não passar por isso, ela não consegue soltar flores. Davi está dizendo isso. Eu sou como uma oliveira que floresce. Em outras palavras, eu sou aquele que tomou um baita susto, que perdeu as folhas, que achou que ia morrer. O frio bateu. As pessoas disseram que eu já não tinha mais vida. Mas todo inverno acaba. No final do inverno tem a primavera. E as flores da oliveira chegam. E é isso que Davi está dizendo. A mim e a você. Não importa o frio que você está passando. Se literal, ou emocional, profissional, financeiro, eu não sei qual é. Mas uma coisa eu tenho certeza. Assim como uma noite termina com o raiar do sol, o inverno termina com a chegada da primavera. Amém? Então, as aflições e lutas que eu e você passamos, elas estão produzindo em nós algo. As aflições que estamos vivendo não pode se comparar com a glória que o Senhor vai revelar em nós. Não tem como revelar, não tem como comparar. Davi não está confiando no que Deus pode fazer, mas ele está confiando em quem Deus é. Em quem Deus é. Sabe, amados, a gente está indo para o final já, a banda pode subir. Davi está se apoiando na perspectiva e não na expectativa. Infelizmente, nós fomos expostos a um sistema religioso que nos apoiou em expectativas. E as expectativas, elas dizem respeito a praticamente um rito que a gente faz. A gente desenvolve certos ritos, e aí a gente vai cumprindo aqueles ritos, na expectativa de que se eu for dizimista, Deus vai dar dinheiro para mim. Se eu for no culto, Deus vai encher meu potinho de bênção e eu vou ficar muito bem. Se eu for fazer tal coisa, Deus vai fazer outra. Se eu orar, Deus vai me obedecer. Se eu jejuar, Deus vai vir a meu favor. Se eu ler a Bíblia, eu vou ser isso. Se eu for discipular alguém, eu vou ser aquilo. Então a gente desenvolveu uma receita de bolo, onde tudo o que eu faço me gera uma expectativa daquilo que eu vou receber, porque eu fiz alguma coisa. Então eu vou no culto para ser abençoado. Eu vou no culto para receber algo. Então eu vivo numa expectativa.
Então eu estou olhando para o meu futuro numa coisa de expectativa. Amados, eu olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi, estou partindo para lá, mas não é naquilo que Deus vai me dar, naquilo que vai acontecer, é naquilo de quem eu já sou nele. É por isso que eu tenho sim olhado para o meu futuro e me apaixonado por lá. Tenho saudade do meu futuro, porque amanhã eu vou ser um cara diferente do que eu sou hoje. Na próxima semana vai ser diferente mais ainda, porque a perspectiva de que eu vivo nele. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A expectativa é um estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável, aprovável ou provável que aconteça. Um grande desejo, uma ânsia de receber uma boa notícia ou presenciar um acontecimento que seja benéfico. Isso é expectativa. Mas o convite do Senhor para mim e para você hoje é para que a gente viva na perspectiva. E a perspectiva nada mais é que uma forma de entender o mundo a partir de um determinado ponto de vista. Significa o modo como uma pessoa ou um grupo interpreta uma situação, influenciado pela experiência, pelo conhecimento, pela crença e pela confiança. Então não é o que Deus vai me fazer, é o que Ele já fez. Não é o que Deus vai me dar, é em quem eu estou me tornando nele. Porque aí pode vir vento, amados. O próprio Jesus falou, cara, você quer ser sábio? Cava, até que você lance os fundamentos na rocha, que é Cristo. E na perspectiva de quem você é em Cristo, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir desastre, porque você sabe quem você é em Cristo. Não é expectativa, é numa perspectiva. Em outras palavras, não desenvolva uma expectativa do que Deus poderá fazer na sua situação. Ele já fez tudo. Está tudo pronto. Tudo pronto. Em João 19, 29 a 30 vai dizer: havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, e colocaram na ponta de um caniço de sopo, e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus provou a água do vaso sanitário. Depois de prová-la, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Consumado é pago, a dívida está paga, não tem dívida nenhuma mais sobre o seu pecado, está pago. Então, se todos os nossos pecados e dores, tudo, o convite dele é para crermos nele e vivemos a partir disso. Não idolatre a cruz, amados, em nome de Jesus. Se tem um lugar que você precisa olhar, é para o trono de governo. E ele é invisível. O reino de Deus. A partir da cruz. João 14, 1. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Você pode ficar em pé?